que os seus problemas no útero, as irregularidades ginecológicas ligadas ao útero, têm a ver com a sua mãe. É sobre isso que eu vou explicar nesse bate-papo ao vivo de hoje. Sejam todas bem-vindas. Eu tô aqui sempre de segunda, essa semana de segunda a sexta, ao 12h30, horário de Brasília. E vou colocar aqui qual é o tema, enquanto vocês vão entrando, tá? Problemas com a mãe. Já te chamo resiliência humana, se precisar. Versus útero. Ó, vou chamar, pode deixar. Peraí, deixa eu fixar. Deixa eu só chamar a resiliência humana para entrar aqui com a gente. O que é que a sua mãe pode ter a ver com as suas regularidades uterinas? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem não almoçou. Eu sou a Karine, criadora da ginecologia emocional, e explico aqui, em parceria com Resiliência Humana, sempre de segunda a sexta, meio-dia, horário de Brasília, como as nossas emoções, o nosso estilo de vida, a relação com pai e mãe, a visão sistêmica explicam os problemas ginecológicos, as dificuldades com o ciclo menstrual, como é que tudo isso está interligado. Porque o corpo fala. E o sistema ginecológico, ele conversa com nós, mulheres, sobre as dores da alma feminina. E quando a gente fala sobre dores da alma feminina, o que eu estou falando? Eu estou falando da condição em que nós vivemos nesse corpo chamado de feminino e que já há muitos séculos sofre abusos, preconceitos, violência. E como seres humanos, independente de sermos homens ou mulheres, ou com o pai ou com a mãe, a gente tem certas questões na vida. E pai e mãe são as duas primeiras referências que a gente tem sobre tudo no mundo. E claro, principalmente sobre como eu lido com o masculino e com o feminino nas minhas relações em geral e dentro de mim. Então, uma mulher que, por exemplo, desenvolve características mais masculinas, tem um perfil mais voltado para a mente, para o racional, para a sua energia yang, que é a mais masculina, se ela não sabe contrapor essa energia com a sua energia yin, que é a feminina, ela está trazendo aí o pai dela, o homem, nas relações, no dia a dia, no seu jeito de pensar, na sua maneira de agir. Quando a gente já fala de problemas com a mãe e problemas no útero, que é o que eu estou explicando aqui hoje, o útero, ele somatiza as questões mais profundas da nossa linhagem feminina. O que é linhagem feminina? É a linhagem de mulheres de antepassadas que vieram antes de você. E todas elas, assim como você, viveram suas questões familiares, suas questões no relacionamento, no casamento, com a maternidade, seus medos. Muitas passaram por abusos, por violências sexuais. E aí a gente começa a entrar nessa esfera dos traumas transgeracionais. Que são isso? São traumas que alguém lá de trás viveu e que isso ficou registrado no seu campo morfogenético, que é um campo que a gente tem aqui, além do espiritual, energético, enfim. Várias pessoas trabalham com diversos campos, eu trabalho com menos aqui, para a linguagem ficar mais didática. Ou se eu, por exemplo, eu, Karine, ó, eu não tenho braço direito, aí para vocês dá a impressão que é o esquerdo, né? Não tenho braço direito de um trauma que revirou a minha vida, que foi um acidente de ônibus.
né? Onde a sequela aparente é a perda do braço, mas foram diversas sequelas. E de repente passam-se 100 anos e uma descendente minha, que nem me conheceu, começa a sentir dores no braço direito e vai em milhões de especialistas e ninguém descobre. Cada um tem um palpite, mas ninguém consegue fechar esse diagnóstico. Os traumas transgeracionais, a visão sistêmica, a constelação familiar vão ajudar muito nisso. Agora, essa Karine aqui, falando de verdade, já passou por abuso sexual na infância e por um estupro na juventude. Isso não é hipotético, isso é verdade. Eu passei por essas circunstâncias. E se eu estou absolutamente inconsciente do meu processo de cura contra essa violência sexual, como eu vou ressignificar isso? Essa dor com o meu feminino, essa violência abrupta, fica registrada no meu útero, porque o útero é como uma caixinha de memórias. E aí eu já atendi pacientes aqui, gente, que tinham, por exemplo, coceira na vulva ou na região vaginal. Nada resolvia. Primeiro eu achava que era candidíase, tentava tratar, não funcionava. Depois pensava que era vaginose, cada médico falava uma coisa. E aí, no atendimento, numa anamnese, ouvindo a história dessa mulher biográfica, como o feminino dela e da história familiar, ela traz a informação de que a avó passou por um estupro dentro da família e que foi uma grande... Houve ali uma grande separação de opinião entre os familiares e entre a própria família, depois da descoberta desse abuso por um familiar. E quando eu recomendo a constelação familiar nesse caso, como uma técnica que pode ajudar a resolver esse problema ginecológico que ninguém sabia como, aparece ali no campo essa violência sexual da antepassada e faz-se um movimento para que isso seja ressignificado e para que essa mulher que está com essa coceira e que ninguém descobre e que está honrando inconscientemente essa antepassada por um abuso sexual, deixe para trás aquilo que não lhe pertence e siga o seu destino. Não foi ela que sofreu esse abuso, não foi ela que sofreu esse estupro, essa violência sexual. O útero, ele vai guardar como uma caixinha de memórias as questões mais profundas das dores do feminino. E quase, gente, todas as questões mais profundas não começaram em nós. Começaram nas mulheres da nossa família que vieram antes de nós. Como é que nós estamos contribuindo com essa irregularidade ginecológica? Muitas vezes assumindo comportamentos ou sentindo as dores da antepassada com a qual nós estamos conectados e às vezes a gente nem sabe. Agora, aqui o mais importante é você compreender que o teu corpo, qualquer doença no corpo, qualquer problema no corpo, ele está falando sobre questões da sua vida. Até mesmo para você pegar uma gripe. Veja bem, eu vou dar um exemplo muito prático que todo mundo vai perceber como faz sentido. Bom dia para quem está chegando agora. Por exemplo, na pandemia, eu acredito que vocês tenham ouvido casos de pessoas dentro de uma mesma família que ficou em quarentena com todo mundo junto dentro da mesma casa, onde alguns pegaram Covid e outros não, mesmo convivendo juntos. O que explica por que algumas pessoas pegaram e outras não, convivendo juntas na mesma casa? Gente, não é só o cuidado. Ah, não, aqui em casa aconteceu isso, mas eu não peguei porque eu fiquei no meu quarto, entregavam uma comida ali, eu não saí do meu quarto. Não é só isso, gente. É a nossa imunidade, e a imunidade, ela não depende só dos seus cuidados biológicos, físicos, da sua saúde física. Ela depende também do seu emocional. Vocês podem observar, quando a gente está mais caidinha, mais para baixo, mais deprimida, inclusive na TPM, quem tem herpes genital, quem tem HPV, ou uma gripe aparece, tudo que está em volta, emocionalmente mexendo,
vai aproveitar essa baixa hormonal e de resistência que pode acontecer na TPM, no período pré-menstrual, e invadir o organismo. Mas quando a gente está falando de útero, a gente está falando de dores emocionais muito profundas do seu feminino e que, na maioria das vezes, a gente está repetindo padrões de comportamento de antepassadas. E como é que a figura da sua mãe está relacionada aos seus problemas de útero? Eu comecei aqui dizendo, para quem chegou depois, o replay fica sempre disponível no Instagram da Ginecologia Emocional, é só dar um pulinho lá, que mãe e pai são as primeiras referências de vida, de mundo, de tudo. E, obviamente, seriam sobre a nossa relação com o feminino e com o masculino. Muitas vezes, uma mulher que cresceu num ambiente onde tinha um pai muito controlador a ponto de ser tóxico em alguns momentos, e a gente não está aqui para julgar pai e mãe, a gente só está aqui para olhar para essas questões e trabalhar em nós, como Sartre dizia, né? Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Então, se você se percebe em questões com a sua mãe, não consegue perdoar, com julgamentos, ou com a figura paterna, né? Que você tem dores, meu pai não podia ter feito isso, ou meu pai me abandonou a minha mãe. É natural do ser humano que sinta raiva, tá? Que queira julgar, que queira apontar o dedo. Mas nessa visão que a gente está falando de cura, de perdão, de eu viver melhor comigo, quando eu perdoo alguém, quando eu chego nesse momento, e veja, eu não estou falando que ninguém aqui tem que perdoar as piores coisas que fizeram com a gente, não se trata disso. Estou só elucidando um pouquinho essa percepção de que enquanto a gente não perdoa alguém, quem está sofrendo é a gente que está carregando esse peso. E quando chega o momento em que essa história tanto faz, e esse momento só pode chegar se você olhar para essa história com ajuda, com ferramentas, para você poder ressignificar a situação, quando aquela situação se torna mais leve, por consequência, o seu corpo vai se sentir mais leve, o seu campo energético vai se sentir mais leve, a sua vida em geral vai se sentir mais leve. Gente, aqui na ginecologia emocional, eu pego inúmeros casos de mulheres que foram abusadas pelo próprio pai. E isso, infelizmente, é uma coisa mais comum do que a gente pensa. Vocês viram, estão assistindo, ouviram falar da série que está agora na Netflix, está entre o top 10 monstros? A história dos irmãos Menendez? Alguém aí está assistindo, assistiu? Por que eu estou trazendo essa questão para vocês? Porque essa série, muito mais do que falar de dois filhos que assassinaram os pais, e muito mais do que a gente opinar se a gente acha que eles tinham um motivo sim ou não, eles estão mentindo, essa série está trazendo uma reflexão sobre a violência sexual que os homens sofrem. Assim como a série Outlander. Quem assistiu Outlander, linda, também da Netflix, mostra muito o protagonista que sofreu uma violência sexual grave. A gente também precisa lembrar, ó, a Bárbara está falando que está assistindo, a gente precisa lembrar que os homens também sofrem violência sexual. Homem também tem problema com a figura masculina e com o pai. Não são só nós, mulheres. Eu acho tão importante isso ser abordado, enquanto está todo mundo na internet discutindo se os irmãos Menendez são culpados ou não, se eles deveriam não ter pego prisão perpétua, porque eles sofriam muitos abusos dentro de casa do pai e da mãe. Eu estou olhando a importância de trazer esse assunto à tona. Por quê? Porque se para nós mulheres as nossas dores com o feminino e masculino já são difíceis da gente tratar terapeuticamente, da gente falar, imaginem para os homens.
que também sofrem com a sociedade machista e não percebem. Não percebem muitas vezes. São machistas, estão repetindo padrão de comportamento, estão sofrendo com o próprio machismo. Por que o índice de homens que morrem e têm problemas no coração é muito mais alto do que o das mulheres? Porque aqui a gente tem o chakra cardíaco, emoções reprimidas, emoções que eu não expresso, que eu não falo, nem que seja para eu socar o sofá de raiva e colocar isso para fora, vão ficando acumuladas esse chakra aqui, ó, vai ficando negativo, vai irradiando, não trabalha e vai somatizar bem na direção aqui, ó, do coração. Então, eu tenho um convite. Eu tenho, na verdade, um caminho aqui. Eu já faço esse trabalho, vai fazer 13 anos. E eu vejo que entender as dores do feminino e com o masculino e ressignificá-las é a maior dificuldade que a gente tem. Eu faço esse trabalho, eu não estou acima de ninguém. A única diferença é que aqui eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa sabedoria até através do meu corpo, da minha história com o meu corpo, que é uma história muito singular. Olha aqui, faltando uma parte explícita na minha vida. Eu tenho por experiência o estudo de caso, de o quanto a nossa mente, quando ela está positiva, quando a gente se trabalha, quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente tem um momento para meditar, quando a gente entende como a nossa mente pode ajudar a solucionar dores no corpo e na vida, ou prejudicar com uma perspectiva negativa, vai adoecer o nosso corpo ou não. E como uma mulher que já sofreu diversos abusos, já passou por estupro, já teve N relacionamentos difíceis, como uma mulher que vive vários papéis aqui, o tempo todo tem que estar equilibrando minha energia yang, eu posso dizer para vocês que o que eu posso oferecer aqui são ferramentas, apoio, acolhimento e direções para que cada vez mais nós, mulheres, possamos ressignificar essas dores do feminino e viver em paz com os nossos ciclos, sem o nosso sistema ginecológico gritar através de doenças e irregularidades que a gente está afastado do nosso feminino. No dia 10 de outubro, nós teremos, em parceria com a Resiliência Humana, o nosso segundo ciclo de mulheres no Zoom, tá? E nesse ciclo de mulheres, nós vamos trabalhar a transformação das dores com o feminino e com o masculino. Figura da mãe e do pai. E claro, como equilibrar essas energias yin e yang no nosso corpo, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos. Se você é uma mulher que tem irregularidades no útero, problemas menstruais, de ovários, essa vivência é para você, você vai entender exatamente por quê. Se você é uma mulher que não tem problema nenhum, mas você tem questões com a sua mãe, com o seu pai, ou se vê muito na energia masculina, ou o oposto, muito na feminina, não consegue prover para si, não consegue realizar, materializar, prosperar, esse ciclo de mulheres também é para você. Se você é alguém que se sente repetindo padrões de comportamento nas relações, invertendo papéis nas relações, esse ciclo de mulheres do dia 10 de novembro é para você. Então, todas vocês que se identificam com isso, escrevam aqui nos comentários para mim. Transformação. Eu vou enviar todo o cronograma desse ciclo, as meditações, como vai funcionar, e você já vai poder reservar a sua vaga nesse ciclo pela taxa colaborativa de R$ 97. Se você não puder estar presente, você pode sim acessar tudo que vai ser entregue nesse ciclo, fazer as práticas e as meditações. Como? Você também vai escrever aqui nos comentários. Transformação. E aí você vai ver como vai funcionar, vai sentir esse convite. E quando você estiver dando sequência na reserva do seu lugar no nosso ciclo, vai aparecer para você a oportunidade de você ter o acesso estendido e ter a gravação desse ciclo por 4 meses e praticar, aprender e meditar, fazer tudo que vai ser proporcionado nesse ciclo ao vivo no Zoom, de 10 de outubro. A gente está num
Outubro Rosa, né? E mulheres que geralmente desenvolvem nódulos nas mamas ou mesmo câncer de mama, quando são muito jovens, eu digo assim, faixa dos 30 anos, eu, por estudos de caso, vejo que vem de dores com o masculino, porém sistêmicas, de outras mulheres da família. E depois, mulheres já descobrem a partir dos 40, que é mais comum ainda, pelas todas as anamneses que eu fiz nesses últimos anos, quando você vai olhar para a vida delas, essas mulheres têm questões com a figura masculina, seja no casamento, nos relacionamentos amorosos ou mesmo familiares. Pegando o princípio que eu falei aqui hoje, né? A gente tem o chakra cardíaco aqui. E nós, mulheres, temos as mamas bem aqui, ó. Elas estão o quê? Cercando o coração, a direção do chakra cardíaco. Então, se a gente for olhar num âmbito mais da psicossomática, mais energético e até da medicina quântica, quando esse chakra está negativo, ele irradia energia negativa. E esses tecidos, que são as mamas, que são basicamente gordura aqui, né? O que vai acontecer? É como se esses tecidos se enrijecessem para se defender dessa irradiação. O corpo, ele é muito sábio em relação até à energia. E vou traduzir isso para você de uma maneira melhor. Esses nódulos se formam por quê? Porque esses tecidos é como se enrijecessem mesmo para se defender dessa irradiação. Como é que o seu corpo sente energia de qualquer coisa? Quando você... Ou melhor, você já entrou em algum lugar, na casa de alguém, no ambiente de trabalho, sei lá, qualquer lugar, e que você não se sentiu bem lá? Como se pegasse uma coisa assim no seu estômago ou mesmo no peito? Ou você foi apresentado a alguém ou apresentada a alguém e a pessoa não falou nada, não fez nada, mas de cara parece que o seu santo já não bateu com o dela e você não sabe explicar por quê? É energia. Tudo é energia. A teoria de que o corpo é matéria já caiu no século XX, tá, gente? O corpo é energia condensada. O que você sente, o que os seus pensamentos pensam, como eles pensam, estão enviando frequências o tempo todo. E é óbvio que o que você está sentindo, o seu emocional e como a sua mente tem pensado, seja de uma maneira negativa, positiva, com dor, com amor, como são os seus pensamentos, que também são energia, estão somatizando no seu corpo. Isso sou eu que estou falando. Isso é mais antigo do que Cristo. As medicinas mais antigas do nosso planeta, como a indiana, que é a ayurvédica, e especialmente a chinesa, sempre souberam disso. A medicina moderna chegou para colaborar com a ciência, com a tecnologia, com o desenvolvimento, para que todos esses conhecimentos vivessem juntos, mas o que aconteceu foi diferente. A parte clínica, médica, se sobrepôs muito desse lado do planeta, do lado ocidental, e fez com que nós esquecêssemos a sabedoria ancestral sobre o corpo não criar as doenças, o corpo se comunicar conosco sobre as nossas dores através das doenças. Então, se faz sentido para você, dia 10 de outubro, fica o convite para você vir para o nosso círculo de mulheres, transformando as dores com o feminino e masculino. Só escrever transformação aqui nos comentários, eu vou mandar todas as informações. Vocês já reservam o lugar de vocês. Quero agradecer a companhia de todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Amanhã eu estou aqui de volta, 12h30, sempre trazendo um tema relacionado ao feminino, ao universo feminino e como o nosso corpo, os nossos ciclos, nosso útero, ovários, vagina e vulva falam conosco a respeito das dores que nós precisamos curar na nossa história e muitas vezes no nosso sistema familiar, tá? Se você quiser saber mais, você vai seguir a ginecologia emocional que está aqui em cima. Eu sou a Karine, criadora desse estudo que virou um método de autoconhecimento e hoje atende 28 países. Já é aplicado por mais de 7.000 mulheres e eu te convido a saber mais e a se conectar com o seu feminino através desse caminho de autoconhecimento. Um beijo no coração de todos.
Obrigada pela companhia. Espero vocês aqui amanhã, 12h30, em parceria com a Resiliência Humana. Uma excelente tarde de quarta-feira para todos nós. Até amanhã e tchau, tchau.